Bom dia, meus nobres compatriotas! Como prometido, eu trouxe o vídeo longo. Eu tinha outro projeto em mente, porém, como o capítulo 5 de Pop Playtime lançou e eu fiquei extremamente intrigado com ele, decidi adiantar este vídeo. Principalmente por conta das curiosidades que eu venho aqui lhes contar sobre o capítulo 5 no geral. Detalhe importante, isto não é um vídeo de história, isto é um vídeo de análise. Vulgo, eu só vou falar informações que você já deve saber, ou se você ainda não viu o capítulo, darei spoilers sem nenhum medo. Então se você ainda não viu o capítulo, sugiro que vá ver, porque eu não vou pegar leve com os spoilers aqui não. Se você quiser ver um vídeo de história, vá ver o vídeo do Core, ele explica direitinho lá sobre cada ponto da história. Então com isso em mente, vamos lá, para a análise do capítulo 5. Um dos pontos mais importantes já podemos ver no começo do capítulo, porque todo o começo de todo o capítulo de Playtime toca uma fita de alguma propaganda de algum brinquedo da Playtime. E dessa vez são os esses bichinhos aqui. O conceito deles basicamente é que você tem que virar eles do avesso para poder revelar a verdadeira forma que eles têm. Por isso que eles são tão estranhozinhos. Sabe, tipo aquele polvinho lá que tem um bravo e um feliz. E muito provavelmente foram baseados exatamente nesse tipo de boneco. Ah, vá, é mesmo? E outro ponto interessante é que nada mais nada menos que isso aqui não está sendo só uma propaganda que está sendo mostrada pra gente. Como assim? Não entendi. O 1006 também está assistindo essa propaganda e ele está, pelo visto, replicando o que ele está vendo na tela, transformando assim mais crianças em brinquedos. Tanto que no final dessa propaganda, no começo do capítulo, no final ele completa a cirurgia e ele já terminou de transformar as pessoas em brinquedos. É você, Satanás! E um detalhe curioso é que nessa cena na cirurgia tem alguns flashes e basicamente dá pra ver o rosto do protótipo. Sim, antes mesmo de revelar no capítulo mesmo. Assim como em outras postagens da Mob, onde ela já tinha revelado o design do protótipo, até o rosto dele numa abóbora na comemoração de Halloween. E logo em seguida somos perseguidos pelo Huggy Wuggy durante bastante tempo, que além de ser uma clara referência ao capítulo 1, o capítulo que começou essa história toda, nós também temos uma fuga mais dinâmica, usando mais o Grab Pack. E um detalhe que eu tenho que dizer, apesar desse capítulo mostrar o Huggy todo destrupiado e destruído até sem um braço, esse bicho consegue ser mais desgraçado do que ele era no capítulo dele ainda por cima. Sério, ele quebra tudo pra tentar alcançar a gente nesse capítulo. Isso porque ele tá sem um braço. Imagina só com os dois. Bom, é claro, depois dessa perseguição, o Huggy consegue pegar nosso Grab Pack, nossa Omni Hand e todas as outras mãos que a gente tinha. A gente fica praticamente pelado. E eu acho incrível que eu defendi a Omni Hand até o final, mas, mano, meu Deus. Que mão inútil! Supostamente a mão mais foda, a mão que podia controlar tudo na fábrica inteira, simplesmente foi sodomizada pra ser só uma mão vermelha high-tech. E ela nem faz nada demais, ela só abre portas e por algum motivo pode rebootar o gerador do Porto Seguro. Não é à toa que teoricamente a gente deveria ver vários aparelhinhos pra usar o Omni Hand durante todo o capítulo 5, já que estamos no laboratório, né? Tudo aqui é secreto. Mas não, eu genuinamente só vi 3 encaixes pra colocar o Omni Hand, que nem são nada demais, só abrir umas catracas. A verdadeira Omni Hand é a mão azul. Essa sim abre tudo e qualquer porta. Enfim, depois de perdermos a Omni Hand, a mão azul, a mão laranja e a mão roxa, também perdendo nossos jatos propulsores que impediu a gente de tomar dano de queda, a gente basicamente começa a andar no meio de uma cidade? Sim, você não ouviu errado, existe uma cidade dentro do laboratório. Uma cidade que é pelo visto povoada por todos aqueles bichinhos lá que vimos na propaganda, os bonequinhos do avesso. E depois de passar por muita escuridão, nós encontramos com ele, Buck, que quer dizer Giblet. Giblet. O nome dele é Giblet. E caso você não tenha percebido, o Giblet ele é aquele bichinho do cartaz que a gente vê na hora que a gente cai do elevador. Só que ele está todo remendado e faltando um olho, bem a cara do Buck. Ele tem toda a razão. E outro detalhe é que a Mob já tinha também revelado detalhes sobre o Giblet, mostrando principalmente esse cajado dele. Teorizavam que ia ser uma nova arma além do Grab Pack, mas pelo visto é só uma bengala que dá choque que o Giblet usa. É basicamente um bastão de choque em miniatura. Um detalhe curioso é que quando a gente encontra com ele, ele basicamente fala que a gente ganhou um título depois de matar todos os experimentos durante todos os capítulos. De acordo com ele, os brinquedos da fábrica chamam a gente de o açougueiro da Playtime. Eu não vou mentir, eu adorei esse título. É claro, depois de conversarmos com o Mano Giblet, simplesmente a gente vai pra procurar um novo Grab Pack, porque é impossível sobreviver dentro da Playtime sem um Grab Pack. E com isso a gente simplesmente acha o Bigger Boris do Bron. Caso você não tenha manjado sobre o Bron, é que simplesmente o Bron, ele foi rejeitado, todas as ideias dele de entrar nos capítulos anteriores, desde o 3.
Ele sempre só apareceu como uma miniatura ou como um boneco destruído no cenário. Mas na maioria dos trailers antigos, nos conteúdos promocionais que faziam dele, sempre dava a entender que ele ia ser o próximo vilão do capítulo 3. E do nada, Catnap. E nem tinham desistido completamente dele ainda não, deram ele uma nova fase completamente reformulada. E ia ser em uma das outras casinhas dentro do berçário. Mas simplesmente desistiram. Motivos? Eu não sei. Mas agora eles finalmente colocaram ele... E ele não faz nada. Desculpa aí, 3 fãs do Bron, mas pelo visto eu acho que não é o Pionossauro que é o mais odiado da franquia. E uma coisa que eu tenho que admitir que eu gostei, é que basicamente em todos os jogos de Power Playtime tinha as fitas cassete. A gente ia lá e colocava dentro do toca-fitas pra gente ver as gravações. Só que tinha algumas fitas que nem sequer tinham conteúdo de verdade, só tinham uma imagem estática parada enquanto tinha uma narração de fundo de algum personagem falando. E aqui eles decidiram trocar pra essas fitinhas pequenas. Eles já não iam mostrar nada de qualquer jeito mesmo, então tudo que importa é o áudio no final das contas, então eu achei uma boa escolha de trocar. Tanto que nem faz sentido uma gravação de vídeo sendo que mal tem vídeo, só tem áudio. Então no final foi uma boa troca. E é claro, temos mais um novo aliado, que nada mais é do que um agente duplo, o Chun. E é só isso, não tem nada demais, ele não faz nada de muito relevante pelo capítulo. Ele aparece bem pouquinho mesmo, ele só é muito fofo mesmo, só isso. E outro detalhe curioso é que, de acordo com o Griblet, nós não somos os primeiros a tentar enfrentar o protótipo. Já existia uma espécie de resistência dentro da fábrica, chamada de os destruidores do protótipo. Só que eles não falam se eles estão vivos, se eles estão mortos ou o que aconteceu com eles. Isso foi uma coisa meio jogada, mas pelo menos alguma esperança, né? Já que sim, já vindo aqui cortar as suas asas achando que esse é o capítulo final. Não, esse não é o final, vai ter um capítulo 6. Sim, a Mob Games vai ganhar mais dinheiro, você gostando ou não. E um detalhe curioso é que depois disso tudo aí, a gente vê as memórias do Huggy Wuggy. De como foi a tortura que foi feita com ele pra ele virar o que ele é hoje em dia. E por sinal, eu acho que foi a coisa mais inteligente que a Mob Games já fez até agora. Ficou uma vibe meio tipo Project Playtime da gente sendo o bicho. Só que de um jeito muito mais legal. E aqui nós conhecemos essa mulher aqui, Senhorita Grace, que foi a mulher que gravou todos os vídeos de lobotomias que eram dados para as crianças que tinham acabado de virar brinquedos. E, por sinal, virou a Lily Love Braids pelas mãos do protótipo. E é claro, depois da que fazia a lobotomia ser lobotomizada, ela ficou louca. E pra todos vocês aí que reclamaram do design dela, vão te lascar, esse design ficou muito bom. Na moral, olha pra cara desta cracuda. Até que eu tenho que admitir que ela parece sim uma fusão da Rumi das Guerreiras do K-pop com o Dr. Octopus. Mas tá bonito. E um detalhe curioso sobre a Lily Love Braids é que ela é dublada pelo Cebolinha? Tá por aqui em algum lugar. E sei que iam odiar perder isso. Vadia, safada, vagabunda, estranha, chata, pobre, desgraçada, prostituta, rapaliga, esquisita, esquizofrênica, cadelante, feia, aleijada, aloprada, atropelada, bula, idiota, cachola, cadela, blaze de alho, fedida, otaka, filha da puta, desenelada, golda, paranoica, louca, dona, sem amigos, monoteta, professora, cona, peluda, lombada, sem bunda, descabelada, vaca, imbecil, veia, lampela, meletriz, paquita, mal comida, alebentada, lixo, cholume, sua mãe é uma puta, sua melda, sua bosta, sua pola, cuzona completa! O detalhe curioso aqui sobre esse capítulo é que eles ressuscitaram aquela ideia deles de queimar as coisas com fogo. Essa ideia tinha sido aplicada no capítulo 4 no começo, mas foi completamente esquecida ao decorrer do jogo. E aqui eles trouxeram de volta de uma forma mais efetiva, com a gente aqui queimando os cabelos da Lily Love Braids que ela coloca em alguns lugares específicos. E caso você não tenha entendido porque ela tá com essa cabecinha segurando pra cima e pra baixo, isso daí é nada mais do que um Candy Cat. Caso você não tenha entendido, é porque ela tá tão biruta que ela acha que o Candy tá falando com ela. Sabe, é tipo a mesma coisa que acontecia com a Miss Delight com a Barbie. Barbie é o nome daquele porrete dela. E é claro, depois de tentarmos fugir e falharmos, a gente conhece o protótipo. Abômene do inferno. Na moral, esse bicho é muito feio. Parece que botaram fogo na cara dele e apagaram na base do tamanco japonês. Sério, na moral, é muito feio. Mas de um jeito bom. E aqui já podemos ver um monte de detalhes nele. Ele tem os braços da Kiss e do Huggy que estão faltando, o braço da Mommy, e na parte onde acho que é a bunda dele, ele tá usando o couro do Catnap. E aqui já podemos ver um detalhe que diferencia ele de todos os outros. Enquanto os outros eram pra ser até vistos pelas crianças e serem cuidados, os Bigger Bodies no geral, o protótipo definitivamente é um projeto excluído. Ele não deveria ser visto por ninguém. Na moral, a primeira criança que visse o protótipo ia esfarelar de medo. E outro detalhe curioso é que ao mesmo tempo que vemos o design do protótipo, percebemos o quanto ele é fodasticamente sinistro, a gente também descobre aparentemente a fraqueza dele. Porque durante todo o capítulo, toda vez que o protótipo aparece, ele tá soltando essa fumaça vermelha.
Que se você lembra da explicação, você sabe que esta fumaça vermelha nada mais é do que combustível. É literalmente a fonte de energia de toda a fábrica. É essa coisa que energiza a fábrica inteira. E quando a Kissy, ela ataca o protótipo, ela destrói pelo visto, cano que tinha nele e ele libera essa fumaça vermelha praticamente como se fosse sangue. Tanto que ao invés de matar a Kissy, a Poppy e o player, ele decide fugir. Muito provavelmente pelo que a gente também viu, o protótipo ele é bem cyberpunk das ideias. Então eu levanto a teoria aqui de que ele muito provavelmente não consegue viver sem o gás. E seria justamente por isso que ele nunca fugiu da fábrica. Porque é só na fábrica que existe o gás vermelho. E se essa teoria estiver certa, tratem de resgatar esse vídeo, porque eu vou fazer questão de falar que eu tava certo. Mas agora voltando, o protótipo basicamente ele estourou o rosto da Poppy. Mas eu só não entendi como que ela perdeu o cabelo? Tipo, nós vimos ele estourando a cara dela e quebrando a porcelana. Mas quando ela caiu, ela tava com o cabelo normal. Em que momento da cena em que ele quebrou a cara dela, ao ponto de que a gente viu a cara dela, que ela perdeu o cabelo? Sei lá, é um detalhe meio estranho, mas eu achei importante ressaltar aqui. E é claro, depois disso tem outra fuga com o Huggy Wuggy, bem curtinha. Simplesmente ali, o Huggy Wuggy se reencontra com a Kissy Missy. E assim, eles viveram felizes para... Ah não, a Kai não todo de novo não! Bom, depois de literalmente não sobrar nada pro Betinha e simplesmente furar os dois, rola a boss fight. Que não é uma boss fight, a gente só tá fugindo. Literalmente a gente faz de tudo. A gente arranca os vagões, a gente atira com eletricidade no bicho, a gente literalmente congela ele e o bicho não para, ele tá ensandecido, ele quer o nosso sangue. Um detalhe é que ele tá literalmente perseguindo um trem na base das pernas. O cara é a vovó turbo, o cara é mega rápido. Experimento mais rápido, confirmado, sem sombra de dúvidas. Basicamente o plano do Giblet e da Poppy era simplesmente fazer com que o trem batesse. E assim matar o protótipo, uma ideia meio improvisada. Porém, o protótipo surpreende todo mundo sobrevivendo à batida de um trem. E detalhe, não foi pouca coisa não, o trem foi esmagado completamente. Não sobrou nada, literalmente nada do trem. E o protótipo saiu vivo dessa. E eu me pergunto genuinamente, como é que vão matar essa coisa? Vão ter que forçar muita barra pra matar ele. E assim, ele fura nosso protagonista e joga a gente dentro do gel da Poppy. Sim, o nome dessa geleca que tá pelo capítulo inteiro se chama Gel da Poppy. Porém, o Giblet consegue trazer a gente de volta através do bastãozinho de choque dele. E simplesmente eles vão pra sala dos backups pra poder encontrar uma maneira de derrotar o protótipo. E lá, nós encontramos ele. Mas que reviravolta mais interessante. Calma aí, deixa eu explicar o que aconteceu aqui. Basicamente, no capítulo 4, transformaram o Dr. Harley Sawyer numa espécie de chat GPT físico. E o lance aqui é que, sim, Dr. Harley Sawyer aparentemente morreu. Só que isso aqui que a gente tá vendo é um backup do verdadeiro Dr. Harley Sawyer, com suas memórias e personalidade. Então, muito provavelmente, esse não é o doutor de verdade. É nada mais nada menos que um clone. Mas tá valendo de qualquer forma. E é desse jeito que acaba o capítulo 5. Brutal. De novo, não! O capítulo chegou quebrando barreiras, superando bastante a expectativa do público. É claro, tem uns pontos aqui e ali que definitivamente não estão perfeitos, como a quantidade excessiva de puzzles. Porém, eu tenho que admitir que é justificável ter tantos puzzles. Tipo, estamos no laboratório da fábrica. Se existe um lugar que deve ter puzzles, esse lugar é o laboratório. E talvez seja exatamente essa a ideia que a Mob teve quando tava fazendo. É mesmo? Então, é uma crítica, mas ao mesmo tempo é um acerto, querendo ou não. Mas no geral, eu acho que esse foi o capítulo que eu mais gostei de ver. Kojima, o que você fez? No geral, é o que tem as melhores fugas. Eu acho que, sendo sincero, é o que tem a interação mais livre com o mapa principalmente. Você pode, se você quiser ouvir a história detalhadamente, o jogo pode demorar muitas e muitas horas. Mas é claro, só se você realmente quiser. Se você só quiser ir direto ao ponto, esse capítulo pode ser bem rápido até. Porque é claro, né, os puzzles também não são tão difíceis assim. É isso, pra suma da questão, esse foi um bom capítulo. Definitivamente, eu amei descamar o capítulo até então, até agora. Como eu disse, isso aqui foi um vídeo mais de análise barra curiosidades, e não um vídeo de história. Se você quiser ver o vídeo de história, vai lá ver no canal do Core. Então, gente, eu vim aqui depois de já ter gravado o vídeo, e basicamente o Core descobriu um segredo bizarramente inesperado. Basicamente, eu vou explicar bem rápido aqui pra vocês.
É um easter egg que, basicamente, se você acionar essas plaquinhas de detecção da mão azul em determinados pontos do capítulo 5 inteiros, você é recompensado com uma animação 100% exclusiva do Pianossauro dançando a musiquinha do comercial dele. Eu genuinamente não sei dizer se isso é a coisa mais estranha que eu já vi no mundo ou a coisa mais foda, porque, né, eu acho que nem eles esperavam que o Pianossauro ia ser tão relevante, justamente por ele não ser relevante no capítulo em que ele aparece. Foi definitivamente um tiro no pé. Mas enfim, é isso, minha gente. Foi muito divertido aqui fazer esse desvendando o capítulo 5 de Pop Playtime. Fico ansioso para ver o resultado que vai sair do Pop Playtime 6. Principalmente agora com os novos aliados que temos o Giblet, o Doutor, talvez o grupo dos destruidores do protótipo. E se eles terem sobrevivido, a Kissy e o Hug. Eu não boto a minha mão no fogo pra dizer agora que eles estão mortos de verdade. Que depois daquela morte falsa do Hug no capítulo 1, eu não desconfio mais de nada. Até o Harley voltou e olha que a gente explodiu ele. E agora é a verdade absoluta. Todas as peças foram encaixadas. Só falta um único inimigo agora. O protótipo. Que não é possível que a Mob vai inventar mais um vilão pro próximo capítulo pra não ser o protótipo. Pelo amor de Deus. Não tem mais ninguém, Mob. Tá na hora de matar essa porra. Claro, claro. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vejo vocês na próxima. E então, tchauzinho. Lâminas de titânio cortam até diamante. Eu não estou com nenhum diamante. It's like